Como uma comunidade de amigos de Jesus, como fiéis, sei que posso contar com cada um de vocês para caminhar comigo. O Papa Leão XIV, o líder espiritual conhecido por sua diplomacia e elegância, acabou de provocar uma controvérsia mundial após se recusar a apertar a mão de Kate Middleton durante um encontro de alto perfil. Mas foi o que ele fez em seguida que deixou toda a sala e o mundo completamente atônitos. As câmeras capturaram um momento tenso enquanto os mundos real e religioso colidiram de uma forma que ninguém esperava. Então, que mensagem o Papa estava tentando enviar? E como a família real está reagindo a portas fechadas? Junte-se a nós, enquanto descobrimos o gesto chocante que está abalando tanto a igreja quanto a coroa. O aperto de mão que nunca aconteceu. Apenas 5 dias depois que o Papa Leão XIV pisou pela primeira vez na varanda da Basílica de São Pedro, o mundo ainda não havia recuperado o fôlego. Sua eleição havia chocado até mesmo observadores experientes do Vaticano. Um Papa americano parecia ficção. No entanto, lá estava ele, recusando séculos de tradição cerimonial com uma calma desafiadora, sem vestes bordadas, sem vestimentas com fios dourados, sem anéis cravejados de joias. Em vez disso, ele usava uma simples batina preta e caminhava sem séquito. Jantava em uma mesa de madeira. Sua cama, um catre simples colocado em uma câmara modesta sem tapeçarias ou mármore. Ele não estava interessado em tronos. A única coroa que reconhecia era uma de espinhos. Naquela manhã, no silêncio penumbroso da Capela Sistina, o Papa Leão ajoelhou-se sozinho em oração silenciosa. A luz do sol das antigas janelas de vitral pintava cores no chão de pedra, enquanto ele murmurava uma passagem do Evangelho de João. Atrás dele, um assessor do Vaticano se aproximou, baixando a cabeça. Sua Santidade, disse gentilmente. Catherine, a princesa de Gales, solicitou uma audiência. Ela está a caminho de Roma, sem delegação oficial, sem canais diplomáticos. O Papa abriu os olhos, levantou-se e se virou para o altar. A Duquesa de Cambridge? Perguntou. Sim, respondeu o assessor. Ela deseja oferecer suas congratulações pessoalmente. Leão sacudiu as mangas de sua batina e estudou as velas no altar por um momento. Então, com certeza silenciosa. Prepare a sala de recepção, disse. Mas este encontro não seguirá o protocolo usual. Devo notificar a imprensa? Perguntou o assessor. Não há necessidade, respondeu o Papa, sua voz firme. O mundo saberá em breve. Enquanto isso, alto sobre o Mediterrâneo, Kate Middleton revisava suas anotações dentro de uma aeronave privada elegante. Sempre composta, sempre pronta para câmeras, ela era mais do que apenas uma figura real. Era uma marca global. Sua equipe circulou ao redor dela, lendo cada palavra de sua declaração cuidadosamente escrita. Foi projetada não apenas como uma saudação, mas uma declaração de identidade. Régia, polida, calorosa e inequivocamente moderna. Este momento, disse ela, é sobre conexão entre fé e graça, entre tradição e hoje. Quero essa imagem em todas as primeiras páginas. Sua estilista verificou sua roupa. Marfim suave, pérolas simples, tudo escolhido para poder silencioso. Sua assistente, um pouco mais ansiosa, falou. Sua Alteza Real, este Papa é diferente. Ele quebra regras. É imprevisível. Kate sorriu, calma e inabalável. Não estou aqui para impressioná-lo. Estou aqui para conhecê-lo, como um símbolo para outro. Quando seu avião pousou em Roma, os corredores do Vaticano zumbiram com sussurros. Princesa de Gales busca audiência privada, sem aviso prévio. Primeiro encontro entre monarquia e pontífice americano. Jornalistas se mexeram. Guardas do Vaticano ajustaram postos cerimoniais. Câmeras foram posicionadas. O salão ornamentado, geralmente reservado para reis e chefes de Estado, foi arranjado com precisão meticulosa, mas despido de todo excesso, sem cortinas de veludo, sem tronos dourados. O Papa Léo sentou-se em silêncio contemplativo, vestido apenas com sua mozeta vermelha sobre uma batina simples, sem anel, sem cetro, apenas um homem de fé esperando.
As bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós. Então, as portas se abriram. Kate entrou radiante e equilibrada. Cada passo seu ensaiado, mas gracioso. A sala congelou. Câmeras clicaram. Flashes explodiram. Assessores caíram em silêncio enquanto ela se aproximava do Papa diretamente, com o charme praticado de alguém que havia encontrado incontáveis líderes mundiais. Sorrindo, ela estendeu a mão. Sua Santidade, disse calorosamente. Em nome do povo britânico, é uma honra cumprimentá-lo, de um servo do público para outro. Mas o Papa Leão não estendeu a mão. Seus olhos encontraram os dela, calmos, focados, imóveis. Suas mãos permaneceram dobradas gentilmente em seu colo. O silêncio era ensurdecedor. Sua mão permaneceu apenas centímetros da dele. Segundos passaram. Kate manteve sua postura, sorriso ainda no lugar, mas o calor em seus olhos tremulou em confusão. Então, devagar, graciosamente, ela baixou a mão. Entendo, disse, mal acima de um sussurro. Sem pronunciar uma palavra, o Papa Leão se levantou e passou por ela. Não para abraçar, não para se desculpar, mas para se aproximar de uma pequena mesa de madeira ao lado. Sobre ela havia uma bacia de prata simples, um jarro de barro com água e uma toalha branca dobrada. Com deliberação silenciosa, ele arregaçou as mangas, e o que aconteceu a seguir abalaria a própria definição de diplomacia e ritual sagrado. A resposta do Papa Leão após o incidente está chegando. Mas que mensagem estava escondida naquele gesto silencioso? E por que deixou até Kate Middleton questionando tudo? Fiquem atentos. A resposta inesperada do Papa para Kate Middleton. Um momento que chocou a todos. A sala estava silenciosa. Silenciosa demais para o Vaticano. Nem um sussurro, nem mesmo um arrastar de papéis. Apenas o som do Papa Leão XIV em pé diante de uma bacia de prata. Suas mangas arregaçadas e uma calma firme em seus olhos. Toda a atenção havia estado no aperto de mão que ele recusou. Mas agora, algo ainda mais incomum estava se desenrolando. À sua frente estava Catherine, princesa de Gales, Kate Middleton, conhecida por sua graça sob pressão, por aparências cuidadosamente elaboradas e postura inabalável. Ela agora enfrentava um momento que não tinha roteiro, nem precedente, e certamente nenhum briefing aprovado pelo palácio. Isso não era um encontro casual, era algo completamente diferente. Sua Alteza Real, disse o Papa Leão, voz calma, mas firme. Não vim aqui para trocar gestos para as câmeras. Ele gesticulou para a bacia, então olhou de volta para ela com propósito. Vim para oferecer algo mais profundo. A sala mudou. Tensão se transformou em perplexidade. Você me chamou para carregar essa cruz e ser abençoado com essa missão. A equipe de Kate trocou olhares, incerta do que fazer. Oficiais do Vaticano se inclinaram para ouvir melhor. A imprensa, atordoada em quietude, só podia olhar. Um jornalista até derrubou sua caneta. Ela bateu no chão de mármore com um estalo, agudo que ecoou pela câmara como um tiro de largada. Kate, que havia sorrido e falado com primeiros ministros e presidentes com polimento sem esforço, de repente hesitou. Não por medo, mas por incerteza genuína. Ela havia vindo para honrar o Papa recém-escolhido com um gesto de unidade, uma figura mundial para outra. Mas o Papa havia virado o roteiro. Se você estiver disposta, Leão continuou, gesticulando novamente para a água. Eu a convido para se juntar a mim em um ritual mais antigo que qualquer título que qualquer um de nós use. A bacia cintilava sob a luz quente do Palácio Apostólico. Simples, antiga. O Santo Padre esperou com as mãos suspensas sobre a água, imóvel. Kate deu um passo à frente ligeiramente, instintivamente, então parou. Isso não é o que eu esperava, disse, sua voz mais baixa que o usual, pensativa. Não, respondeu o Papa com um sorriso suave. Não é o que qualquer um de nós esperava. É por isso que importa. Não era mais uma oportunidade de foto. Não era mais diplomacia. Havia se tornado algo sagrado. Ele acenou gentilmente para o outro lado da bacia. Liderança,
disse, seus olhos olhando brevemente para sua mão não apertada. Não está na força de nosso aperto, mas na humildade de nosso toque. Por um momento, Kate Middleton, duquesa, futura rainha, símbolo de elegância real, ficou congelada. Ela havia passado anos aprendendo como dominar momentos, deslizar pelo caos sem um passo em falso. Mas este momento não era sobre domínio, era sobre rendição. Tudo nela lhe dizia para recuar. Isso não estava na agenda. Não havia ângulo de mídia para isso. E ainda assim, algo na voz do Papa, algo silencioso e atemporal, cortou através do barulho. Ela respirou devagar e caminhou para frente. A imprensa ofegou, câmeras travaram, conselheiros prenderam a respiração. Ela parou na bacia, agora em pé diretamente oposta ao Santo Padre. Seu rosto não mostrava medo, apenas uma curiosidade, crua e honesta. Ela estava pisando no desconhecido. O Papa Leão levantou o jarro de barro. O som da água despejando ecoou suavemente, quase como uma oração. No Evangelho de João, disse gentilmente, Jesus lavou os pés de seus discípulos, não porque tinha que fazer, mas porque nenhum líder está acima daqueles a quem serve. Ele mergulhou suas mãos na água, sem palavras, apenas o peso de séculos pressionando gentilmente, em um momento que nenhum dos lados poderia ter imaginado. Kate alcançou a toalha. Com cuidado elegante, ela secou as mãos molhadas do Papa. Foi deliberado, respeitoso, não performático. E pela primeira vez, as câmeras a capturaram não como uma duquesa, não como uma futura rainha, mas como uma pessoa disposta a pausar, estar presente, se envolver em algo profundamente humano. Quando ela terminou, o Papa lavou suas mãos em retorno. As mãos que haviam segurado seus filhos, acenado para multidões, estudado microfones e carregado o dever real por mais de uma década. Essas mãos agora estavam nas dele, e enquanto ele as secava, Kate não resistiu. Ela permitiu. Ninguém aplaudiu, ninguém falou, sem hashtags, sem comentários, apenas observando. Todos sabiam que algo havia mudado, mas ninguém ainda podia descrevê-lo. O Papa se virou para a imprensa. Podemos falar, disse, sua voz carregando um senso de comando silencioso. Então ele olhou para um assessor. Deixe a imprensa entrar completamente. Kate olhou para suas mãos. Estavam secas, mas não as mesmas. Sua expressão estava calma, mas sua postura havia mudado. Mais suave, ainda orgulhosa, ainda real, mas de alguma forma diferente. Ela estava ao lado do Papa agora, não mais uma convidada, mas algo mais próximo. As câmeras rolaram. O mundo o assistiu, ainda tentando entender o que havia acabado de acontecer. Isso nos leva à razão para a ação do Papa. Que mensagem estava enterrada sob o ritual? E por que Kate foi a escolhida para recebê-la? Fiquem conosco, o significado mais profundo por trás da recusa do Papa. Eles se reuniram como sempre faziam. Jornalistas de todo o mundo, cadernos abertos, câmeras rolando, microfones piscando. Mas algo estava diferente desta vez. O ar não estava zumbindo com a tensão usual. Em vez disso, um silêncio estranho se instalou sobre a sala de imprensa. Ninguém se apressou para falar. Não era medo. Era confusão. O drama que eles esperavam não havia se desenrolado da maneira que pensaram. Todos estavam esperando, incertos, se haviam testemunhado um confronto ou algo muito mais pessoal. Então, veio a primeira pergunta de um repórter francês. Sua Santidade, disse, levantando-se cuidadosamente. O senhor recusou o aperto de mão da congressista. Foi isso um sinal de rejeição? O Papa Leão XIV respondeu sem pausa. Número 8. Foi um sinal de intenção. Vivemos em uma época onde gestos são feitos para aplausos, não para significado. Não recusei para envergonhá-la. Recusei para convidá-la para algo mais profundo. A sala não explodiu em reação. Em vez disso, suas palavras afundaram lentamente, reorganizando expectativas. Kate, a congressista, estava ao lado dele com um olhar mais reflexivo. Ela parecia mudada, como se alguém tivesse alcançado além de sua armadura.
Havia menos desafio, agora mais consciência. Um jornalista da Reuters se inclinou para a frente. A senhora ficou ofendida, congressista? Fiquei surpresa, disse honestamente. Mas não ofendida. Eu esperava protocolo. Em vez disso, obtive perspectiva. A voz de outro repórter cortou o ar. Foi tudo isso simbolismo encenado para as câmeras? O Papa quase sorriu. Se tivéssemos planejado, teria sido sem significado. Não foi orquestrado. Foi real. Ela não reagiu, ela respondeu. Kate acenou gentilmente. Há uma diferença entre ser pega de surpresa e ser convidada para algo que força você a pensar. O que ele ofereceu foi perturbador, mas era verdadeiro. E esse tipo de honestidade é raro na política. Os jornalistas estavam se inclinando agora. A imagem incendiária de Kate havia desaparecido. O Papa também não parecia mais o símbolo distante da tradição. Alguém no fundo da sala quebrou o feitiço. Sua Santidade, alguns dizem que o Senhor a envergonhou, que isso foi sobre poder, não humildade. Se a humildade parece dominância, respondeu o Papa, então talvez tenhamos mal compreendido a humildade. Foi um momento que pareceu menos uma conferência de imprensa e mais como se algo antigo tivesse sido lembrado. Agora para o Papa Leão no cenário mundial, encontrando-se com milhares de jornalistas de todo o mundo esta manhã, incluindo e assistindo de longe. Da elegância silenciosa de sua casa em Windsor, Kate Middleton absorveu cada segundo. Esta não era apenas uma história sobre política ou religião. Era sobre graça sob escrutínio, sobre encontrar significado no discreto. E ninguém entende isso melhor que Kate. Kate Middleton, a princesa de Gales, não comanda a atenção através de grandes discursos ou confrontos dramáticos. Ela se move através do mundo real com um tipo de silêncio que fala mais alto que palavras. Como a recusa do Papa de se envolver em ritual vazio, Kate frequentemente escolheu presença sobre performance. Em eventos reais, seus gestos são deliberados, suaves mas firmes, calorosos mas nunca superexpostos. Ela incorpora restrição não por medo, mas por respeito por algo maior que ela mesma. Assim como o leão naquele momento de pausa, Kate sabe quando não falar e quando deixar o silêncio carregar peso, onde outros poderiam responder com posturas defensivas. Kate se inclina para momentos de desconforto com graça. Seu poder reside no que ela não precisa provar. Não é uma performance, é uma convicção. Enquanto os jornalistas continuaram seus questionamentos, uma voz perguntou: por que água, Sua Santidade? Por que usar isso para tal momento? O Papa levantou a mão gentilmente. Porque a água purifica, porque ela humilha e porque ela une. É o primeiro sinal de criação, em cada texto sagrado. Se não podemos ficar na mesma bacia, como podemos liderar do mesmo poço? Kate, que sempre navegou a tensão entre tradição e modernidade, teria entendido isso perfeitamente. Ela enfrentou as pressões da imagem pública, maternidade, dever e política palaciana, frequentemente tudo ao mesmo tempo. No entanto, ela raramente falha porque, como o Papa, ela acredita no poder do simbolismo silencioso. Kate olhou para suas mãos. Não esperava ser humilhada hoje. Não concordo com tudo que a igreja representa, mas meu avô costumava dizer: se seu orgulho afoga sua consciência, então você não está liderando, você está apenas vendendo. Kate Middleton diria o mesmo? Talvez não com tantas palavras, mas em suas ações, a maneira como ela interage com pacientes de hospital, a maneira como ela se afasta do drama, a maneira como ela protege sua família. Sua mensagem é a mesma. Verdadeira liderança não é barulhenta, é consistente. Uma pergunta final veio. Congressista, você faria isso novamente? Sim, disse sem hesitação. Não porque foi fácil, porque não foi. O Papa acenou. A verdadeira transformação começa onde o conforto termina. Essa linha varreu as mídias sociais como fogo selvagem. Em segundos, a história foi reescrita. Não uma rejeição, mas uma revelação. E agora todos os olhos se voltaram para os jornalistas. Sua reação foi rápida.
Como eles viram o incidente, o que revelou sobre liderança e se a humildade é verdadeiramente a nova força. Fiquem ligados. De perguntas ao respeito, jornalistas reagem ao movimento ousado de Kate Middleton. Dentro do grande salão, algo inesperado se desenrolou. Não o caos usual da imprensa com câmeras piscando e vozes altas, mas quietude. Um silêncio raro se instalou sobre a sala. Jornalistas que geralmente saltavam com perguntas rápidas se encontraram ouvindo. Realmente ouvindo. Uma repórter da BBC finalmente quebrou o silêncio. Sua Santidade, disse cuidadosamente. Alguns comentaristas argumentam que suas ações hoje borram a linha entre religião e política, entre crença sincera e performance. Isso não é um precedente perigoso? O Papa Leão dobrou as mãos, seu olhar calmo. Fé não é uma performance, disse. E serviço não é teatro. O que aconteceu hoje não foi uma fusão de igreja e Estado. Foi um passo para longe do espetáculo. Se você ainda estiver acordado no final e ainda quiser aplaudir, muito obrigado. Seus olhos se voltaram para Catherine, a princesa de Gales. Kate Middleton, agora em pé não apenas como uma real, mas como uma figura de profundidade. O que ela ofereceu não foi submissão, foi coragem. Kate não falou imediatamente. Ela não precisava. Sua expressão estava fundamentada, mais reflexiva que defensiva. Não havia charme polido ou polimento de relações públicas, apenas força, silenciosa. Esta era a Kate frequentemente escondida atrás do protocolo real. Aquela que escuta antes de agir, que pesa um momento antes de reagir. Outro repórter se levantou. Princesa Catherine, como uma mulher em posição de influência, este momento pareceu ser destinado a testar sua autoridade. Kate se virou ligeiramente, não se encolhendo. Não foi sobre poder, disse suavemente, mas claramente. Foi um teste, sim, mas não de posição ou papel. Foi um teste de presença, e naquele momento escolhi aparecer, não me exibir. Um murmúrio silencioso passou pela sala. Não mais uma conferência de imprensa. Isso era agora um ponto de virada, um espaço onde fé, tradição e convicção pessoal colidiram e se remodelaram mutuamente. Então, outra voz veio. Sua Santidade, essa abordagem simbólica é parte de uma nova diplomacia vaticana? Pessoal, imprevisível e emocional. O Papa Leão respondeu sem pausa. Isso não é diplomacia, isso é discipulado. A Igreja não negocia em pompa. Ela defende a verdade. E a verdade é que as pessoas estão cansadas. Cansadas de gestos vazios. Cansadas de fingir. Um repórter da América do Sul se inclinou para a frente. Então, o que significa que a princesa Catherine aceitou seu gesto? O Papa olhou novamente para Kate. Significa que a transformação ainda é possível, que mesmo aqueles criados em palácios podem escolher humildade, que a verdadeira fé não se importa com coroas ou títulos. Ela apenas pergunta: você se ajoelhará? Algumas canetas caíram. Por um momento sem fôlego, o jornalismo deu lugar a algo mais: testemunhar. Então a voz de Kate se ergueu novamente, mais firme agora. Toda a minha vida, disse, me disseram que força significa perfeição, mas hoje percebi algo mais. Força sem rendição é apenas medo embrulhado em graça. Ela se virou para as câmeras, falando não como uma duquesa, mas como uma mulher, abandonando o protocolo pela honestidade. Se as pessoas assistindo isso lembrarem de uma coisa, que seja esta: não confundam elegância com liderança ou confiança com convicção. Ainda estou aprendendo e espero nunca parar. O Papa colocou a mão no coração. Verdadeiros líderes não lideram de longe, disse. Eles servem lado a lado, e hoje o mundo viu isso. Do lado de fora, multidões ainda se reuniam, mas estavam mais silenciosas agora, não procurando fofoca, mas significado. Um tipo diferente de história havia criado raízes. A conferência de imprensa terminou não com uma agitação, mas com respeito. Agora vamos descobrir como o gesto silencioso e poderoso de Kate Middleton de aprovação silenciosa e respeito profundo em relação ao Papa Léo fala volumes sem uma única palavra. Fiquem conosco. Um momento de verdadeira liderança.
Kate Middleton, e a troca silenciosa do Papa. Um assessor se moveu para escolar o Papa Leão XIV e Kate para fora do salão. Mas em vez de seguir por portas separadas, o Papa gesticulou em direção a um corredor lateral silencioso. Sem câmeras, sem microfones, apenas os dois. Kate hesitou por um momento, depois seguiu. Eles caminharam por uma passagem estreita até uma pequena capela privada. Uma única vela tremulava sob um crucifixo de madeira simples. Sem ouro, sem mármore. Apenas silêncio. Não estava pronta para isso, sussurrou Kate. Ninguém nunca está, respondeu o Papa, ajoelhando-se no banco da frente. Ela ficou estranhamente atrás dele. Pensei que estaria no controle, admitiu. Você ainda está, disse gentilmente. Mas que tipo de controle você realmente quer? Sentando-se ao lado dele, Kate refletiu sobre sua jornada. Por anos, ela havia falado sobre liderar, mudar coisas e dar voz aos esquecidos. Agora, olhando para o crucifixo, ela percebeu que havia estado tentando controlar tudo do lado de fora, nunca permitindo que nada a mudasse. O Papa sorriu. Talvez hoje seja apenas o começo. Uma batida suave interrompeu, mas Leão acenou para dispensar. De sua manga, ele tirou um pequeno rosário de madeira de oliveira esculpida à mão. Isso foi dado a mim por uma mulher na Palestina que perdeu 3 filhos em conflito. Ela quase não tinha nada restante além de sua fé. Mesmo isso, ela compartilhou. Ele colocou o rosário em sua mão. Isso não é apenas um símbolo. É um lembrete do que você já sabe por dentro. Kate fechou os dedos ao redor dele. Nem sei como rezar. Você acabou de fazer, disse suavemente. Ela riu silenciosamente, presa entre desconforto e admiração. Você me surpreendeu, Papa Leão. E você me surpreende, respondeu. A maioria foge do inesperado. Você entrou nele. Agora sério, ele perguntou. Por que ficou depois que recusei seu aperto de mão? Por que não foi embora? Kate pensou, depois disse. Não pareceu rejeição. Foi um desafio. Não queria falhar. Ele acenou. E você não falhou. Do lado de fora, o mundo fervia com especulação. Mas dentro da capela, 2 líderes sentavam simplesmente. Sem títulos, sem guardas, sem performance. Apenas 2 pessoas, aprendendo humildade. Quando emergiram, a atmosfera havia mudado. Repórteres baixaram suas vozes, hesitantes em perturbar algo sagrado. O Papa e Kate caminharam lado a lado. Sem séquito, sem anúncios, apenas presença. Um repórter perguntou. Vocês vão lançar uma declaração? Kate pausou, olhou para o Papa, depois de volta. Não, porque pela primeira vez, palavras não são suficientes. A multidão ficou em silêncio. O Papa levantou a mão para reconhecê-los. Então, inesperadamente, estendeu sua mão para Kate. Ela aceitou. A multidão explodiu, não em caos, mas em admiração. Foi um aperto de mão de reconhecimento, não vitória. Dentro do Palácio Apostólico, um cardeal disse: Isso foi sem precedentes. Leão sorriu. Cristo também foi. Price. Enquanto o mundo se fixava neste momento poderoso, Kate Middleton ofereceu um tipo diferente de liderança. Silenciosa, firme e cheia de empatia. Conhecida por sua graça e calor, a influência de Kate é sutil, mas forte. O que vocês acham? Sobre a recusa do Papa Leão, o que isso realmente significa para Kate Middleton? Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever.